Bem-vindos a mais uma história de terror no canal, O Manicômio. Fui ao manicômio sem saber o que esperar. As paredes úmidas e frias pareciam absorver o sofrimento. A enfermeira me guiou por corredores estreitos e ouvi um grito inumano parando diante de uma das portas pesadas. A enfermeira disse: é aqui dentro um homem amarrado. A cama se contorcia de forma grotesca. Seus olhos vermelhos e injetados me fixaram e ele falou em uma língua antiga. Símbolos estranhos cobriam as paredes. A enfermeira me puxou para fora e ele estava possuído, sussurrou ela. Nunca mais voltei lá, mas a lembrança daqueles olhos e gritos me persegue até hoje. O antigo manicômio abandonado. Em um antigo manicômio abandonado, os ecos de gritos passados ainda ressoavam pelas paredes descascadas. Diziam que paciente 27 nunca havia deixado o lugar, mesmo após a sua morte. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos contavam histórias de horrores inimagináveis. Certa noite, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar o manicômio. Eles não acreditavam nas histórias até que encontraram o diário do paciente 27. As páginas amareladas revelavam sua luta contra vozes que ninguém mais podia ouvir e sombras que se moviam nas paredes. À medida que a noite avançava, os jovens começaram a sentir uma presença entre eles. Os sussurros preenchiam os corredores e uma figura espectral aparecia e desaparecia ao virar das esquinas. O medo se instalou. Eles perceberam que era o paciente 27. Estavam buscando algo que havia perdido há muito tempo. Sua sanidade, eles tentaram fugir, mas as portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas, as luzes piscavam e o ar ficava cada vez mais frio. No final, apenas um conseguiu escapar, jurando nunca mais voltar. Os outros dizem que se tornaram os novos pacientes do manicômio, onde condenados a vagar pelos corredores, assim como o paciente 27. E assim o manicômio continua vivo, alimentado pelos gritos daqueles que ousaram desafiar os terrores que lá reside. Sombra no quarto 409. Em uma noite escura e tempestuosa, claro, uma jovem enfermeira iniciava seu plantão noturno no antigo hospital São Judas Tadeu. O hospital, conhecido por sua estrutura antiga e corredores intermináveis, tinha uma história sinistra que poucos ousavam mencionar. Naquela noite, os trovões retumbavam como tambores de guerra, e a eletricidade falhava constantemente, deixando o ambiente ainda mais tétrico. Clara mal sabia que aquele plantão seria o mais aterrorizante de sua vida. Logo no início, ela ouviu rumores entre os colegas sobre uma paciente, Dona Ivone, que estava internada no quarto 409. Um local evitado até mesmo pelos funcionários mais experientes. Dona Ivone, uma senhora idosa, era famosa por seus gritos inocentes, incessantes e por afirmar que via almas penadas ao redor de sua cama.
Naquela noite, os gritos começaram mais cedo, ecoando pelos corredores vazios e gelados. Claro, com um misto de curiosidade e dever profissional, decidiu ir até o quarto para verificar. Ao abrir a porta, sentiu um frio gélido que lhe arrepiou até a alma. Dona Ivone estava encolhida em um canto, murmurando frases desconexas e apontando para o vazio. Eles estão aqui, eles não me deixam em paz, repetia a idosa, com os olhos arregalados de puro terror. Clara tentou acalmá-la, mas sentiu uma presença atrás de si. Ao se virar, viu a sombra de uma figura alta e indistinta, que desapareceu no momento em que tentou focar seus olhos. Perturbada, Clara saiu do quarto para buscar ajuda. Nos corredores, a atmosfera parecia cada vez mais opressiva. As luzes piscavam e sombras dançavam pelas paredes como se o próprio hospital estivesse vivo e tentando comunicar algo. Encontrou a enfermeira-chefe, Mariana, e contou sobre a figura sombria. Mariana, com o olhar sério, revelou que o quarto 409 tinha um passado trágico. Anos atrás, um paciente com distúrbios mentais havia cometido suicídio ali. E desde então, muitos relatavam avistamentos e sensações estranhas naquele local. Mesmo cética, Clara não podia ignorar que havia presenciado. Decidida a entender o que estava acontecendo, Clara voltou ao quarto 409, agora acompanhada de Mariana. Ao entrarem, o ambiente estava silencioso, mas uma sensação de opressão era palpável. De repente, Dona Ivone começou a gritar novamente, apontando para um ponto escuro no quarto. Clara e Mariana olharam para onde a idosa estava apontando. E por um instante, ambas viram a mesma figura sombria e indistinta. A sensação de terror foi imediata e avassaladora. Tentaram se aproximar, mas a figura se dissolveu no ar, como fumaça. Após o ocorrido, Clara e Mariana decidiram transferir Dona Ivone para outro quarto. Nos dias seguintes, a senhora se acalmou e não teve mais visões, mas Clara jamais esqueceu aquela noite. Ela se perguntava se realmente havia visto algo sobrenatural, ou se sua mente, ou a mente de Dona Ivone, perturbada pelo sofrimento, havia criado uma ilusão tão poderosa que afetava até os demais céticos. O hospital continuou suas atividades, mas o quarto 409 permaneceu fechado, selado como uma tumba, com histórias de terror sussurradas apenas nos cantos mais escuros dos corredores. Clara, agora mais experiente, nunca mais olhou para a ala antiga do hospital da mesma maneira, sabendo que alguns mistérios talvez devam ser desvendados.